Canto 2. Quando surgiu a que cedo desponta, a aurora de róseos dedos, levantou-se da sua cama o amado filho de Ulisses. Vestindo a roupa, pendurou do ombro uma espada afiada, e nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Ao sair do quarto, assemelhava-se a um deus. Logo ordenou aos arautos de voz penetrante que chamassem para a assembleia os aqueus de longos cabelos. Aqueles chamaram, e reuniram-se estes com grande rapidez. Quando estavam já reunidos, todos em conjunto, dirigiu-se Telêmaco à assembleia, segurando na mão a bronze e a lança. Mas não ia só. 2 galgos o acompanhavam. E admirável era a graciosidade que sobre ele derramara Atena. À sua passagem, todos o olharam com espanto. Sentou-se no assento de seu pai. Os anciãos cederam-lhe o lugar. Dentre todos, foi o herói egípcio o primeiro a falar. Um homem envergado pela idade, cuja sabedoria era imensa. Pois o seu amado filho partira com o divino Ulisses nas côncavas naus para a Troia de belos cavalos. Antífo, o lanceiro, a quem matara o cruel Cíclope. Isso aqui a gente vai ver mais adiante, tá? O que tem na história. Na sua gruta escavada, e dele fizeram o seu último manjar. Porém tinha mais 3 filhos. Um dava-se com os pretendentes Eurínomo. Dedicavam-se os outros à lavoura da terra paterna. Mas era daquele que se lembrava, triste e preocupado. Vertendo lágrimas, assim se dirigiu à assembleia. O egípcio. O pai desses filhos, né? Um filho que morreu, o outro que se dava com os pretendentes da mãe do Telêmaco, né? Então o velho egípcio falou: escutai agora, homens de Ítaca, o que tenho para dizer. Nunca houve entre nós uma assembleia desde que o divino Ulisses partiu nas côncavas naus. Quem nos chama agora? Quem sentiu tal necessidade dentre os homens mais novos ou dentre os mais velhos? Será que ouviu a notícia de que sobrevirá um exército? Notícia que nos comunicaria com clareza por ter sido o primeiro a saber. Aí está falando, né, mostrando como os habitantes de Ítaca sentem falta do rei, porque desde que o rei partiu, eles não têm uma assembleia. E aí ele está perguntando, será que o Telêmaco os reuniu para ouvir alguma notícia, mesmo que ruim, né, sobre o rei? Ou será outro o assunto público sobre o qual quer discursar? Parece-me pessoa idônea, abençoada, e que Zeus o cubra de benesses, seja qual for o seu intuito. Assim falou, e o filho de Ulisses regozijou-se com o que foi dito. Não permaneceu sentado, pois fazia tensão de falar. Pôs-se de pé no meio da assembleia, e na mão lhe colocou um cetro o arauto Pisenor, homem aconselhado e prudente. Falou dirigindo-se em primeiro lugar ao orador idoso. Ancião, não está longe, como saberás em breve, quem convocou o povo, eu próprio, pois muito me oprime a dor. Não ouvi notícia alguma de que sobrevirá um exército, notícia que vos comunicasse com clareza, por ter sido o primeiro a saber. Nem há outro assunto público sobre o qual deseje discursar. Então o egípcio não sabia quem poderia tê-los chamado, porque ninguém via o Telêmaco como sendo capaz disso. Ele que era um jovem que vivia triste pela falta do pai, só que agora o Telêmaco está assumindo as responsabilidades. Está agindo no lugar do rei. Ele tem direito a isso, né?
A necessidade é minha, pois sobre a minha casa se abateu uma dupla desgraça. Perdi o nobre pai, que entre vós reinou. Um rei manso, como se fosse vosso pai. Mas a outra desgraça é pior, pois em breve toda a minha casa destruirá, e a mim tirará os meios de subsistência. Pretendentes importunam a minha mãe a minha revelia, a sua revelia. Filhos amados dos homens que aqui têm mais nobreza. Receiam dirigir-se à casa do pai dela, Icário, para que este exija as devidas oferendas nupciais e dê a filha a quem entender, aquele que a ela mais agradar. Em vez disso, entram e saem de nossa casa dia após dia e matam-nos os bois, as ovelhas e as gordas cabras, banqueteiam-se e bebem-nos o vinho frisante sem moderação. Vai-se tudo, e não há homem como for Ulisses, que consiga afastar da casa a ruína. Por nós não podemos, e doravante teremos fama de sermos desprezíveis e falhos de valor. O Telêmaco diz da desgraça que o acomete, são as invasões dos pretendentes e a dilapidação dos recursos, né? Por mim, esforçar-me-ia, se tivesse força para isso, ele está falando para combater os pretendentes, pois foram cometidos atos que ninguém pode aguentar. Além do aceitável, foi a minha casa arruinada. Tende vergonha e respeitai aqueles que vivem perto, os vizinhos. Receai também a cólera divina, para que não vos castiguem os deuses com tais males desgostosos. Rogo-vos por Zeus olímpico e por Temis, que dispersa e convoca as assembleias dos homens, que vos refreeis, amigos, e que me deixeis o meu luto amargo, a não ser que o meu pai, o nobre Ulisses, tenha com má vontade prejudicado os aqueus de belas joelheiras, e que em retaliação me prejudicais agora vós com má vontade. Aí o Telêmaco está falando o seguinte, ó. Ele está reclamando com os aqueus, pedindo que eles temam a cólera divina por esses ataques dos pretendentes. E ele está falando que os aqueus agem incitando os pretendentes como se Ulisses os tivesse prejudicado. Pois para mim melhor seria que vós mesmos me dizimasseis os tesouros e os rebanhos. Se fosseis vós a devorar-me tudo, alguma recompensa receberia. Nesse caso, dirigir-vos-ia a palavra por toda a cidade, reclamando os meus haveres, até que tudo me fosse restituído. Mas agora ao meu coração infligis dores que nada poderá curar. Assim falou, e na sua fúria atirou o cetro ao chão, sufocado de lágrimas. E todo o povo sentiu pena dele. Ele está falando como um garoto, né? Mas também é o que ele é. Ele é um garoto. A gente não pode esquecer disso. E o povo sentiu pena dele. Todos ficaram em silêncio, ninguém teve coragem de responder a Telêmaco com palavras agrestes. Porém, Antino deu-lhe a seguinte resposta: Telêmaco descarado, irreprimível na tua fúria, que vergonhas nos lançaste à cara. Será que nos queres censurar? Pois fica sabendo que não são os pretendentes os culpados, mas a tua querida mãe, sobremaneira astuciosa. Na verdade, já vamos no 3º ano. Em breve virá o 4º, que ela engana os corações dos aqueus.
Olha, agora ele está jogando a culpa para a mãe dele. A todos dá esperança e a cada homem manda recados, mas o seu espírito está voltado para outras coisas. Também este engano congeminou em seu coração. Colocando um grande tear nos seus aposentos, amplo, mas de teia fina, foi isso que nos veio declarar. Jovens pretendentes, visto que morreu o divino Ulisses, tende paciência. Embora me cobiceis como esposa, até terminar esta veste, pois não quereria ter fiado a lã em vão. Uma mortalha para o herói Laertes. A Penélope disse para os pretendentes, para eles terem paciência, que ela primeiro vai fiar, que ela vai fazer uma mortalha para o pai do Ulisses, o Laertes. Logo uma mortalha, né? Para quando o atinja o destino deletério da morte irreversível. Isso é como se fosse o último dever dela enquanto nora. Para que entre o povo nenhuma mulher me lance a censura de que jaz sem mortalha quem tantos haveres granjeou. Assim falou, e os nossos corações orgulhosos consentiram. Daí por diante trabalhava de dia ao grande tear. Esse pretendente, pelo visto não é um pretendente, está falando do que a Penélope faz com eles, mas desfazia a trama de noite à luz das tochas. Olha, deste modo, durante 3 anos enganou os aqueus, mas quando sobreveio o 4º ano, volvidas as estações, uma das mulheres, que tudo sabia, contou-nos o sucedido, e a encontramos a desfazer a trama maravilhosa, de maneira que a terminou obrigada, contra sua vontade. A ti dão os pretendentes a seguinte resposta, para que saibas em teu coração e saibam todos os aqueus. Manda embora tua mãe e ordena-lhe que case com o pai que quiser, e de quem ela própria gostar. Mas se ela continuar mais tempo a provocar os filhos dos aqueus, pensando no seu espírito tudo o que Atena lhe concedeu, o conhecimento de belos lavores, bom senso e astúcias como nunca se ouviu falar em mulheres antigas, entre aquelas que foram outrora dos aqueus, as mulheres de belas tranças, Tiro, Alquimena e Micena de bela coroa, destas nenhuma pensava de modo semelhante a Penélope, mas nisto não pensou ela de modo acertado. Haverá sempre quem te devore os meios de subsistência e os haveres, enquanto ela continuar a pensar as coisas que no peito os deuses lhe colocaram. Grande é a fama que para ela alcançará. Porém a ti só traz pena pela perda dos teus muitos haveres. O que ele está falando? Que o Telêmaco deve mandar a mãe se casar com um dos pretendentes. Mas se ela continuar na provocação, pensando nos bens que Atena concedeu a ela, muitos bens, mas que ela tem esse pensamento de enganar os homens, né? Se ela continuar assim, os pretendentes vão continuar devorando os bens da família real. Então a Penélope, apesar de ser uma mulher abençoada por Atena, como ela engana os homens, os recursos deles vão continuar sendo dilapidados. Ela terá uma fama de enganadora, mas para o próprio Telêmaco só haverá perda.
Nós é que não iremos para as nossas terras nem para outro lugar, até que ela despose aquele dentre os aqueus que lhe agradar. Então isso aqui é um pretendente se queixando pro Telêmaco. Aqui, ó, vamos relembrar que esse livro aqui fala sobre a Penélope. Nos 20 anos de ausência de Ulisses, durante e depois da guerra, Penélope guardou uma fidelidade à prova de todas as solicitações. Sua beleza atraiu a Ítaca uma centena de pretendentes. Ela sempre soube eludir suas investidas e desconcertá-los com novas astúcias. A primeira foi dedicar-se a tecer uma grande mortalha, declarando aos pretendentes que não podia contrair novo casamento antes de terminar aquela mortalha destinada a envolver o corpo de seu sogro Laerte. Quando este morresse, assim por 3 anos, alegou esse engenhoso pretexto, sem que sua obra jamais acabasse, porque ela desfazia de noite o que fizera de dia. Daí veio a expressão pano de Penélope, utilizada para designar as obras em que se trabalha sem cessar e que nunca terminam. Tá? Esse livro aqui. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Antino, como poderia lançar para fora de casa aquela que me deu a luz e me criou, estando Alhures, o meu pai, vivo ou morto? Seria terrível para mim pagar um avultado preço a Icário, se de minha vontade mandasse embora a minha mãe. Icário é o pai da Penélope, a mãe do Telêmaco. Se ele devolvesse a filha dele, ele teria que devolver o dinheiro que o Icário deu pelo casamento. Males sofrerei as mãos de seu pai, do Icário, e os deuses enviarão outros, pois minha mãe, ao deixar a casa, invocará as Eríneas detestáveis. E da parte dos homens receberei também censuras. Assim sendo, nunca proferirei tal palavra. Se o vosso coração se insurge contra essas coisas, da minha casa devereis sair. Repara que o Telêmaco não diz que vai manter a mãe por ser a mãe dele, por amá-la. Não, ele lembra que teve que se mandar a mãe de volta para casa do pai dela, vai ter que pagar. Ele lembra apenas desses arranjos, desses tipos de arranjos. Outros festins preparai. Devorai os vossos próprios bens, na casa uns dos outros. Se, no entanto, vos parecer coisa boa e proveitosa destruir sem desagravo o que a outro pertence, destruí. Mas, da minha parte, invocarei os deuses imortais, e queira Zeus que não falte a devida retribuição, que então pereçais todos sem que haja retaliação. Assim falou Telêmaco, e Zeus, que vê de longe, enviou 2 águias dos píncaros de uma montanha, o sinal dele. Durante um tempo voaram ambas, levadas pelas rajadas de vento, uma ao lado da outra, de asas bem estendidas. Mas quando sobrevoaram a assembleia repleta de vozes, esvoaçaram em torvelinho, batendo rapidamente com as asas, e fitaram os rostos de todos com a morte estampada no seu olhar. É um aviso mesmo. Depois, com as garras, atacaram-se uma a outra na cabeça e no pescoço, desviando-se em seguida para a direita, através das casas e da cidade dos homens ali presentes. Assim que as avistaram, todos pasmaram ao ver as águias, e refletiram nos seus corações sobre o que estaria por vir.
Para eles falou então o velho herói Aliterces, filho de Mastor. Da sua geração era quem tinha mais perícia em compreender os voos das aves e dizer o que significavam. E foi assim que lhes falou o herói bem-intencionado. Escutai, homens de Ítaca, o que tenho para vos dizer. Aos pretendentes, em especial, explico e declaro estas coisas. Na vossa mira, na vossa mira rola já uma enorme desgraça, pois Ulisses não permanecerá longe da família por muito tempo. Mas, segundo julgo, está perto a semear o destino e a morte para todos os pretendentes. E será também um flagelo para muitos dos que habitam a ínsula Ítaca. Antes que tal aconteça, pensemos como detê-los, mas eles que desistam, pois para eles será isso o melhor. Não é sem experiência que vos dou essa profecia, mas com seguro conhecimento. E a Ulisses declaro realizar-se tudo quanto lhe afirmei, quando embarcaram para Ílio os argivos, e com eles o astucioso Ulisses. Disse-lhe que depois de muito sofrer, de ter perdido todos os companheiros, no 20º ano regressaria sem que ninguém o reconhecesse. É isso que está para acontecer. Nossa, o cara sabe tudo mesmo. A ele deu resposta Eurímaco, filho de Polibo. Ancião, volta para casa e dá profecias aos teus filhos. Não vão eles sofrer algum mal nos dias que estão por vir. Sobre este assunto, as minhas profecias valem mais que as tuas. Não faltam pássaros a voar para aqui e acolá sob os raios do sol. Olha, o Aliterces disse que as águias eram sinal de que Ulisses voltaria para acabar com os pretendentes. Eurímaco está dizendo que, olha, tem bastante águia por aí, você não está sabendo de nada. Nem todos são aves de agouro. Quanto a Ulisses, morreu lá longe, e quem me dera que com ele tivesses também tu perecido. Não estarias com profecias a incitar Telêmaco na sua fúria, na esperança de obteres algum favor para a tua casa, se ele assim entendesse. Agora dir-te-ei uma coisa. Olha, os que são favoráveis, os que pensam que Ulisses morreu, lamentam a sorte de Telêmaco, mas vão tomar tudo que é dele. Agora dir-te-ei uma coisa que se irá cumprir. Se por saberes muitas coisas antigas incitares este jovem a sentir-se infeliz e prejudicado, será para ele, em primeiro lugar, que surgirão dificuldades, e pouco logrará alcançar por causa disso. Agora a ti, ancião, infligiremos um tributo que a teu coração oprimirá a pagar, e amarga será a dor que sentirás. A Telêmaco diante de todos, ofereço este conselho: que ordene a sua mãe o regresso à casa paterna. Eles lá farão a boda e darão muitos presentes, tantos quantos devem acompanhar uma filha amada. Não penso que antes disso desistam os filhos dos aqueus de fazer a sua corte ingrata, visto que não receamos ninguém, nem Telêmaco, que tantas palavras profere, nem damos importância aos oráculos que tu, ancião, pronunciares. Só te farás ainda mais odiado. Os bens deste serão de novo devorados sem desagravo, enquanto ela não desistir de adiar para os aqueus as suas bodas. Olha, agora está dizendo que enquanto o Telêmaco não mandá-la para a casa do pai, eles vão continuar comendo o mesmo, que é dela e do Telêmaco. É uma
aceitação do destino, como se esse fosse o destino dela. E os pretendentes não têm o que fazer, né? Senão, cortejarem ela, praticamente obrigarem ela a ficar com eles e pegar as coisas dela e do filho. Ficaremos à espera dia após dia, rivais na obtenção daquela excelência que lhe é própria. Nem procuramos outras mulheres com quem poderíamos casar. A ele deu resposta o prudente Telêmaco. Eurímaco e vós outros, orgulhosos pretendentes. Sobre estes assuntos nem imploro nem falo. Estas coisas já os deuses sabem e todos os aqueus. Mas agora dai-me uma nau veloz e 20 companheiros que me acompanhem para onde quer que eu vá, pois irei até Esparta e para Pilos Arenosa, para me informar sobre o regresso de meu pai ausente. Talvez me fale um homem mortal, ou alguma coisa ouça de Zeus, se muitas vezes traz notícias aos homens. Se acerca da sobrevivência e do regresso alguma coisa eu ouvir, então, embora aflito, aguentaria mais um ano. Mas se ouvir dizer que partiu, morreu, nesse caso voltarei para minha pátria amada. Um túmulo erigirei e sobre ele derramarei em abundância as libações devidas, e minha mãe a novo marido oferecerei. Olha, o Telêmaco falou o plano dele para os pretendentes. Assim dizendo, sentou-se, e no meio deles se levantou o mentor, que era companheiro do nobre Ulisses. E companheiro também do Telêmaco, né? A quem, ao partir nas suas naus, confiou toda a sua casa. Ao ancião todos deveriam obedecer, e ele tudo deveria guardar. Foi ele que, com boa intenção, lhes dirigiu a palavra. Escutai agora, homens de Ítaca, o que tenho para dizer. Doravante não seja manso e bondoso de sua vontade, nenhum rei detentor de cetro, nem pense coisas justas, mas seja antes áspero e pratique atos de maldade, visto que ninguém se lembra do divino Ulisses entre o povo que ele regia, bondoso como um pai. Não leva a mal aos orgulhosos pretendentes o fato de praticarem a violência na má vontade da sua mente. Põem as suas próprias vidas em risco ao dizimarem com violência os bens de Ulisses, que dizem jamais regressar. Não, é o resto do povo que censuro, o modo como todos vos sentais em silêncio, evitando abordá-los com discursos que os refreassem, sendo vós muitos e eles poucos. Olha, ele está chamando a atenção do povo, que vê, que assiste aos pretendentes e nada fazem. Ó. Ele está falando para os homens de Ítaca. Ele está falando que o povo não se lembra como Ulisses era bondoso. A ele deu resposta Leócrito, filho de Evenor. Mentor ridículo, fraco de espírito, que coisa foste dizer, incitando a que nos refreiem? É difícil para uma maioria de homens lutar, nem que seja por um jantar. E se o próprio Ulisses de Ítaca se lançasse contra os orgulhosos pretendentes, banqueteando-se em sua casa, e da grande sala escorraçá-los, desejasse em seu coração, não se alegraria sua mulher, embora dele precisasse com a sua vinda. Pois logo ali ele encontraria a morte, se combatesse contra um número maior. São vãs as tuas palavras. Mas agora que parta cada um para as suas terras, competirá a Mentor e a Aliterces incentivar a viagem de Telêmaco, visto que são há muito amigos da sua casa paterna. Por mim julgo que notícias serão as que ouvirá aqui sentado, em Ítaca. Não acredito que empreenda esta viagem.
Assim falou, dissolvendo rapidamente a assembleia. Dispersaram-se, cada um para sua casa. Os pretendentes voltaram para o palácio de Ulisses. Telêmaco afastou-se em direção à orla do mar e, tendo banhado as mãos na água salgada, invocou Atena. Ouve-me. Tu que, como um deus, visitaste ontem a nossa casa e me ordenaste ir numa nau sobre o mar brumoso para me informar sobre o regresso de meu pai há muito desaparecido. Todas estas coisas querem os aqueus impedir, sobretudo os pretendentes na sua terrível arrogância. Assim foi a sua prece, e Atena aproximou-se dele, semelhante ao mentor, no corpo e na voz, e falando-lhe proferiu palavras aladas. Telêmaco, no futuro nem covarde nem vil serás, se na verdade a coragem de teu pai se insuflou em ti, pois ele era homem para cumprir ato e palavra. A tua viagem não será inútil nem frutífera, mas se não fores filho dele, de Penélope, não espero que alcances aquilo que tanto desejas. Poucos são os filhos semelhantes aos pais. A maior parte são piores. Só raros são melhores. Mas visto que no futuro nem covarde, nem vil serás, nem te abandonou a inteligência de Ulisses, há esperança de que tenhas êxito nessas ações. Olha a forma como a Atena tá usando, né, para incitá-lo, é dizer que no futuro ele não será vil, nem covarde, como se ela soubesse, ela sabe do futuro, né? É quando uma mãe diz para um filho: tudo vai dar certo, tudo irá bem, querendo que ele tome alguma atitude, né? Afasta de ti a vontade e o pensamento dos pretendentes, homens desaconselhados, nem sensatos, nem justos. Não sabem da morte e do negro destino que já está perto. Morrerão todos num só dia. Para ti não será adiada a viagem que tanto almejas. De tal forma sou amigo da tua casa paterna, que equiparei uma nau veloz e acompanhar-te-ei em pessoa. Mas agora regressa a casa e junta-te aos pretendentes. Prepara provisões nos recipientes que lhes são próprios. Põe a comida na Tupperware. Vinho em ânforas e cevada, que é tutano dos homens, em fortes alforjes. E eu, entre o povo companheiros, reunirei que se ofereçam como voluntários. Naus há em abundância em Ítaca, rodeada pelo mar, novas e velhas. Destas escolherei para ti a mais apropriada. Depressa a prepararemos e largaremos para o alto mar. Assim falou Atena, filha de Zeus. Nem um minuto mais se atrasou Telêmaco, depois que ouviu a voz da deusa. Caminhou para casa, triste no seu coração. No palácio encontrou os arrogantes pretendentes à entrada, esfolando cabras e chamuscando porcos. Rindo-se, Antino veio direto a Telêmaco, apertou-lhe a mão e dirigiu-se-lhe pelo nome. Telêmaco, excelso orador, inquebrantável na tua coragem, não admitas no coração ações ou palavras mais, mas come e bebe comigo, como até aqui fizeste. Todas essas coisas os aqueus te fornecerão uma nau e remadores escolhidos, para que depressa chegues a sagrada Pilos para te informares sobre o teu pai. Aí lhe deu resposta o prudente Telêmaco. Antino, é impossível na vossa arrogante companhia comer sossegado e animar-me de bom grado. Não basta que no passado me dizimastes
muitos e valiosos bens, ó pretendentes, enquanto eu era ainda criança. Agora sou adulto e é pelas palavras de outros que me informam. O coração incha no meu peito ao pensar como poderei conduzir-vos a um destino funesto, quer indo para Pilos, quer permanecendo entre este povo. Irei, pois. Nem será vã a viagem de que falo, embora navegue como passageiro. É que não possuo nau nem remadores. A situação, creio, que mais vos convém. Assim dizendo, tirou imediatamente a mão da de Antino. Os pretendentes ocupavam-se em toda a casa com um festim. Troçavam dele e amesquinhavam-no com as suas palavras. Deste modo falava um dos jovens ali presentes. Telêmaco está de certo a planejar assassinar-nos. Trará quem o ajude de Pilos Arenosa ou então de Esparta. De tal maneira está fora de si. Ou talvez queira ir a Éfira, essa terra tão rica, para de lá trazer poções mortíferas, que depois porá numa taça para nos matar a todos. Outro dos jovens arrogantes assim dizia: quem sabe se, indo ele na côncava nau, não perecerá durante a viagem, hein? Tal como Ulisses. Só que dessa maneira ainda nos criaria mais dificuldades, pois teríamos de dividir todos os seus bens e dar o palácio à mãe e a quem com ela casasse. Assim falavam, mas Telêmaco foi à alta câmara de tesouro de seu pai, onde jazia amontoado o ouro e o bronze. Havia vestimentas em arcas e quantidades de perfumado azeite. Aí estavam também grandes jarros de vinho velho e doce, bebida divina, livre de qualquer mistura. Os jarros estavam junto à parede para o caso de Ulisses regressar um dia a casa, depois de terríveis sofrimentos. Do lado de fora, as portas duplas fechavam com segurança, e uma governanta andava por lá de dia e de noite, ela que tudo guardava com mente sabedora. Euricleia, filha de Opis, filho de Pisenor. Foi a ela que Telêmaco falou, chamando-a para a câmara. Ama, tira-me vinho para alguns jarros, vinho doce, que seja o mais agradável depois daquele que guardas à espera daquele desafortunado. Olha como ele fala do pai. Se é que, de alguma parte, chegará Ulisses, divinamente nascido, tendo escapado à morte. Enche 12 jarros e apetrecha cada um com tampas. Põe-me cevada em alforjes bem cozidos e 20 medidas de cevada moída. Mas fica só tu sabendo. Junta todas essas coisas. Ao cair da noite, virei buscar tudo, quando a minha mãe subir para os seus aposentos, pensando em dormir. Pois irei a Esparta e a Pilos Arenosa para me informar sobre o retorno do amado pai, se é que ouvirei alguma coisa. Assim falou. Soltou um grito a ama querida, Euricleia, que lamentando-se lhe dirigiu palavras aladas. Que ideia foi essa, querido filho, que te veio à cabeça? Aonde queres tu ir na vasta terra, sendo filho único e bem amado? Pois ele pereceu longe da pátria. Ulisses, divinamente nascido em terra estrangeira. E estes homens, assim que te fores, vão planear maldades, como matar-te à traição para dividirem todos esses bens. Não, fica aqui, junto do que é teu. Não tens necessidade de passar por sofrimentos no mar nunca cultivado. A ela deu resposta o prudente Telêmaco. Anima-te, ama, pois isto não acontece sem sanção divina. Mas jura-me nada dizeres à minha mãe querida antes que chegue o 11º ou o 12º dia,
ou quando ela der pela minha falta, ou ouvir que parti, para que não desfigure o belo rosto com prantos. Assim disse, e a anciã prestou um solene juramento pelos deuses. Mas depois de ter jurado e terminado o juramento, logo em seguida colocou o vinho em jarros e pôs a cevada em alforjes bem cozidos. Telêmaco voltou para a sala e juntou seus pretendentes. Então pensou outra coisa a deusa, Atena de olhos esverdeados. Semelhante a Telêmaco, percorreu toda a cidade e, aproximando-se de cada homem, proferira o seu discurso, dizendo que se deveriam reunir ao cair da noite junto à nau veloz. A Noemon, o glorioso filho de Frônio, pediu uma nau veloz. Este lhe prometeu de boa vontade. Agora já se pusera o sol e as ruas estavam escuras. A deusa arrastou a nau para o mar e nela pôs todo o equipamento que levam as naus bem construídas. Fundeou-a à entrada do porto. Perto estavam reunidos os nobres companheiros e a deusa incitou cada um. Então pensou outra coisa a deusa, Atena de olhos esverdeados. Foi para o palácio do divino Ulisses. Aí derramou o doce sono sobre os pretendentes. Levou as suas mentes a vaguear enquanto bebiam e tirou-lhes bruscamente as taças das mãos. Por toda a cidade procuraram dormir, e não por muito tempo ficaram sentados, pois o sono lhes caía sobre as pálpebras. Mas a Telêmaco falou a Atena de olhos esverdeados, chamando-o para fora do bem construído palácio, semelhante a mentor no corpo e na voz. Telêmaco, já os teus companheiros de belas joelheiras estão sentados ao remo. Joelheiras, na Ilíada, fala Quinêmides, aguardando as tuas ordens. Vamos, para que não atrasemos mais a viagem. Assim dizendo, indicou o caminho para as Atenas, rapidamente, e ele seguiu no encalço da deusa. E quando chegaram a nau, ao mar, encontraram na praia os companheiros de longos cabelos. Para eles falou a força sagrada de Telêmaco. Vinde, amigos, levemos as provisões, está tudo reunido. No palácio. Embora minha mãe não saiba de nada, nem nenhuma das servas, a não ser uma que me ouviu. Assim dizendo, indicou o caminho. Os outros seguiram-no. Trouxeram tudo para colocar no navio bem construído, do modo como ordenara o querido filho de Ulisses. Então Telêmaco embarcou na nau. Atena foi à frente e sentou-se na proa. Junto dela se sentou Telêmaco. Os outros largaram as amarras e, embarcando, sentaram-se nos bancos dos remadores. Para eles, fez soprar Atena de olhos esverdeados um vento favorável, um alto zéfiro a cantar sobre o mar cor de vinho. E Telêmaco chamou os companheiros, incitando-os a manejar os instrumentos náuticos. Eles seguiram a sua voz, levantaram o mastro de pinheiro para sua posição e ajustaram-no com cordas na concavidade própria. Alçaram também a vela com correias torcidas de couro. O vento inchou o centro da vela e as ondas de púrpura cantaram em redor da nau em movimento, que por cima das ondas apressava o seu caminho. Depois de terem apertado bem as cordas da escura nau veloz, prepararam taças repletas até cima de vinho e ofereceram libações aos deuses que são para sempre, em especial a filha de Zeus. E ofereceram libações aos deuses que são para sempre, em especial a filha de Zeus de olhos esverdeados. Olha, eles ofereceram libações para a deusa que estava ali com eles. Toda noite, pela aurora dentro, a nau seguiu o seu curso. Então, pessoal,
Vocês reparam como o Telêmaco é um jovem que tem dúvida. Dúvida, principalmente se o pai dele está vivo, é óbvio que ele vai ter essa dúvida, mas se o pai dele é realmente o pai dele, isso ele fala no canto 1, né? Ele também tem dúvida se vai conseguir vocês repararam que o Telêmaco é um jovem que obviamente tem dúvida a respeito do retorno do pai? Será que o pai está vivo? Ele não tem muito apreço pelo pai, nem teria como ter, né? Porque o pai, quando saiu para a guerra, o deixou bem novo, bebê. Ele é inseguro com relação aos pretendentes, que são vários homens lá da ilha de Ítaca. Está vendo seus bens sendo dilapidados e também vendo a nobreza da sua família sendo jogada no lixo, né? Porque os pretendentes vão e fazem o que querem na casa dele e assediam a mãe dele. Quem insuflou, ele precisou da Atena dar um empurrão nele, né? Eu preciso saber o que aconteceu com meu pai. Eu preciso fazer alguma coisa. Não vou deixar a minha casa ser destruída. Não vou ficar sem notícias do meu pai. Preciso saber o que eu faço com a minha mãe. Se devolvo ela pro pai dela, né, para que ela assuma um novo casamento. Preciso fazer alguma coisa. E esse empurrão foi dado pela deusa Atena, que também é o Mentes, ou mentor, né? Um ancião, um amigo do pai dele, um homem que aparece ali para aconselhá-lo, né? Justamente para empurrá-lo para a ação. O Mentes e o Atena vão estar sempre do lado do Telêmaco. Também vai estar sempre do lado, Atena, do Ulisses, mas isso a gente vai ver depois. Mas falando do Telêmaco, é como se o Mentes fosse um pai, ou a Atena fosse a mãe do Telêmaco. Fizesse com ele uma dupla que na verdade forma um só, né? Forma um sujeito, né? Sujeito da história. Essa história aqui. Sujeito é aquele que é capaz de agir, né? Capaz de fazer o que precisa, né? Foi preciso que se fizesse essa dupla, já que a mãe do Telêmaco não era uma mãe para ele, porque ela vivia tecendo para ludibriar os pretendentes. Interessante também como a Penélope é astuciosa, tal como Ulisses, né? Mas ela não foi uma mãe para ele no sentido de ser aquela que com ele faz uma dupla que que permite que ele seja sujeito, né? E aí eu estou usando a teoria do filósofo alemão Peter Sloterdijk. Não vou falar demais sobre essa teoria, mas uma coisa que eu quero apontar aqui, se você vê na trilogia Esferas dele, né? Ele fala que o homem, ele não é uma unidade. O homem é uma dupla. O homem surge como uma dupla
durante a gestação, ele faz uma dupla com a placenta. Então o homem são dois, né? O feto e a placenta formam uma subjetividade. E quando nasce, o bebê perde esse parceiro, aí ele vai tentar recompor essa dupla, né? Que com ele formam uma esfera. E vai formar uma dupla com a mãe, com a cuidadora, com o pai, e perde essas esferas ao longo da vida e vai tentando refazer as esferas, que são lugares onde ele se sente acolhido, se sente aquecido. E é como se fosse a intimidade dele, né? A intimidade. E é um lugar onde o homem encontra meios para agir. Meios para agir. Então é exatamente a função da Atena ou do mentor para o Telêmaco que a gente está vendo aqui. Tá?